Contrato de estágio, cara, é um contrato especial. Ele obrigatoriamente ele tem que estar vinculado a uma relação com uma instituição de ensino, e normalmente ela tem uma terceira envolvida, uma empresa que faz essa gestão das relações com os estagiários. Tá? E existe uma lei especial sobre isso. Existe a lei de estágios no Brasil. Então, obrigatoriamente, a pessoa tem que estar fazendo ou numa graduação, ou estudando hoje a gente tem do ensino fundamental, só o velho, Ensino médio. ensino médio, né? Ensino médio e ensino fundamental. Normalmente, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que é o centro, o CIE, não me lembro o nome da definição de escola-ensino, né? Centro de Integração Escola de Ensino, isso aí. Escola-empresa, é. Que é a professora, né? Sim. Que é uma entidade que ela regula as relações, faz a intermediação, ela não regula, ela faz a intermediação entre universidade ou escola com a empresa. Diz assim, olha, eu faço essa intermediação para vocês, porque obrigatoriamente tu tem que sair de uma instituição para fazer um estágio numa empresa. Essa é uma das principais características. Daí a gente tem as partes, os objetivos, a duração do estágio, que tem em específico, o estagiário normalmente não pode trabalhar 8 horas, ele pode trabalhar só 6 horas, ele tem que ter os intervalos, ele hoje tem férias por conta das leis, então tem alguns benefícios, né? Estagiário tem férias? Férias, ele tem orientação de estágio, ele tem que ter avaliação de desempenho, tem alguns benefícios para o estagiário, principalmente com o Vale Transporte. Então, são vários aspectos que... E o procedimento, se for parar para analisar do que eram os estágios antigamente, depois da lei de estágio, o que aconteceu? Ele se tornou um funcionário que tu não paga fundo de garantia e INSS para ele, ele recebe a bolsa, que se chama, não é salário, recebe bolsa, tem as características de jornada, o horário normal, no máximo 6 horas, ou 8 horas quando não está em época de aula, isso pode ser uma negociação, e a única diferença é que a gente tem um contrato de estágio e não tem um contrato de trabalho. Tem algumas características específicas para o estágio. E talvez, assim, te ouvindo atentamente, pode-se concluir que nós tivemos, então, uma relação quádrupla. Tu tens que ter, por exemplo, a instituição de ensino, a pessoa do estagiário, a unidade concedente e a interlocução de uma organização que, no caso, foi citado, que é o Centro de Integração Escola-Empresa. Então, que hoje tem outras empresas. 4, né? A relação, por exemplo, de um empregado é diferente, são duas, ela é bilateral, empregado e empregador. Os estagiários são 4, uma relação quádrupla, né? Vamos repetir até para pessoas entenderem. Unidade concedente, que é a empresa que tem a vaga do estágio, alberga o estagiário, a unidade de intermediação, que normalmente é o Centro de Integração Escola-Empresa, a instituição de ensino e, logicamente, o estagiário. 4. São 4 partes desse contrato, assim. É isso aí. Olha só. Tem essa relação. E a lei de estágio ela é de 2008 aqui no Brasil. Existia uma lei, mas ela foi regulamentada, propriamente dita, em 2008. Nova lei de estágio, na época se chamou. Né? E eu poderia fazer uma pergunta, já que nós estamos numa conversa. O estagiário, por exemplo, obedecendo a idade mínima dos 14 anos, acima de 14 anos, qualquer um pode ser estagiário. Desde que não tenha, se não me falha a memória, a questão dos trabalhos insalubres, noturnos... O que estagiário não pode fazer? Estagiário não pode trabalhar em atividade insalubre, mas não pode fazer esse tipo de atividade penosa. Tu não pode ter estagiário na agricultura, tu não pode ter estagiário dentro do chão de fábrica, dependendo do tipo de metalurgia, não pode ter estagiário. Tu tem a questão do menor aprendiz também, que é dos 14 aos 21. Na extração mineral. Tem vários... O cenário definitivo é assim, não pode em atividades perigosas e insalubres. Não pode trabalhar nisso aí.